Bom dia, eu sou a Carolina do terceiro ano A e hoje vamos receber a professora Jovelina para uma entrevista. Bom dia! Obrigada, pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. Nós já tivemos o Fernando, que veio falar aqui, conversar com vocês sobre as diferenças, né? Ele sendo um cadeirante, ele conversou, mostrou a modalidade que ele trabalha na parte de esporte. Foi bem interessante. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a raça negra, né? Sobre o racismo de um modo geral. Então, vamos lá. Como foi sua infância? Fale sobre você. Então, como foi minha infância? Então, eu sou a Jovelina, eu estou prestes a completar os meus 50 anos, né? Sou filha, meu pai Jorge, já falecido, era um funcionário da empresa Sanasa, que vocês já conhecem, já ouviram falar da Sanasa, né? E a minha mãe era uma costureira, que costurava em casa e alguns dias ela saía para costurar fora, né? Nas casas das pessoas, né? Passava o dia lá costurando nas casas das pessoas. O meu pai, quando ele completou 30 anos, né, que ele teve um problema de saúde, e aí ele passou a utilizar o marca-passo, que é um aparelho, né, que vai lá para ajudar o coração, nos batimentos do coração. E aí a nossa vida mudou um pouquinho, porque até então a gente tinha ele que ajudava bastante na parte financeira, né? E aí, com isso, com ele doentinho, a situação mudou bastante na minha casa. E a minha família veio de uma cidade próxima, Aparecida do Norte, Lorena, e aqui em Campinas só tinha nós, né? Então, algumas vezes a gente precisava de ajuda de algumas pessoas, porque só a mãe trabalhando. E, apesar de tudo isso, a gente teve uma infância gostosa, porque minha mãe era bastante presente, ela ajudava bastante na parte de escola, tanto eu como meu irmão, que eu tenho um irmão 1 ano e 5 meses mais velho do que eu. E no comecinho, a gente, quando veio para cá, morava numa casa de aluguel, de 2 cômodos, que era uma casinha que até hoje, quando eu vou até Sousas, encontro o pessoal mais antigo, eles falam que a casinha era bonitinha, porque minha mãe cuidava muito bem da casinha, com o pouco que a gente tinha, né? Ela cuidava muito bem dessa casinha. E aí a minha infância era desse jeito, era cheia de amor dos pais. Eu não tinha, como hoje vocês têm a oportunidade de ter um ônibus para trazê-los para a escola, eu não tinha. Então, minha mãe dava a passagem do ônibus para mim e para o meu irmão, uma passagem que a gente guardava na bolsa e que só ia utilizar essa passagem se chovesse. Tá? A distância da escola, mais ou menos, para vocês que moram daqui da escola, era mais ou menos até o solar das Andorinhas. Então a gente ia, ou até mais, até Furnas, talvez. E a gente ia a pé e voltava a pé. Não tinha esse material que vocês têm, que vocês ganham da escola. Meus pais tinham que comprar. E parcelava. Quando terminava um ano, né, estava, por exemplo, no segundo aninho, a minha mãe comprava lá no início do ano. Quando chegava lá no finalzinho do ano, ela terminava de pagar e aí começava a pagar do próximo ano. Então, era uma situação difícil que a gente passava, né? Mas eu e meu irmão sempre fomos o aluno dos 10. A gente sempre tirava 10. A minha mãe falava, foca no estudo, como eu brinco na sala, né? Foca na aula. A minha mãe falava, foca nos estudos. Então, a gente tirava nota boa na escola, sempre, né? Sempre com a nossa notinha ali. E foi seguindo a vida, sempre os pais trabalhando, lutando para nos criar, com muito esforço.
até que surgiu as casas da Coab, né? E aí eu mudei para casa, conseguimos ter a casinha do Coab e reformou a casa totalmente. Hoje eu moro numa casa bonita, posso dizer para vocês. Meu pai falava assim, com tudo que ele passou, ele falava que era rico, né? Porque ele era rico, não era rico de dinheiro, mas ele era rico com tudo que ele passou, né? A oportunidade que ele teve, onde ele chegou, ele falava que era rico. Consegui formar 2 filhos, né? Eu fiz 2 faculdades, eu fiz o serviço social e depois eu fiz a pedagogia. E meu irmão estudou na aeronáutica, já adolescente, ele foi para Guaratinguetá, estudou lá, com todo o esforço, fez economia depois e hoje trabalha numa empresa, né? E tem uma vida, graças a Deus, muito bem. Então, falei um pouquinho da minha. Brincava muito, gente. Podia brincar na rua, que hoje a minha filha não pode, o portão é trancado, porque passa carro, porque tem assalto, não dá para deixar o portão aberto. Mas eu tinha essa oportunidade de brincar na rua até tarde da noite, brincava, né, as brincadeiras de antigamente, na rua, mas tinha responsabilidades. Tá? Próxima perguntinha. Quem que é a próxima? Nossa. Meu nome é Ana Cláudia e eu vou fazer uma pergunta para a professora Jovelina. Professora Jovelina, por que você escolheu ser professora? Por que eu escolhi ser professora? Porque eu sempre gostei de criança, era a minha brincadeira preferida na infância, era brincar de ser professora. Nossa, brincava assim, que a rua inteira eu via eu gritando com as crianças, né? Porque a gente tinha aquele modelo, que quando eu estudei, eu tive o modelo do professor bravo. O professor que brigava com os alunos, né? Então, eu reproduzia esse modelo nas minhas brincadeiras, era a professora, faça isso, tinha uma regra. É porque eu tive esse modelo. E aí eu fiz um magistério, porque eu gostava, sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Aí terminei o magistério, fui fazer, todo mundo foi para pedagogia, que é a faculdade, que vem depois, né, para se formar professor. Só que daí eu fui para o serviço social, eu queria trabalhar um pouquinho na área social, tentar ajudar as pessoas, né, conhecer um pouquinho a área social. Aí eu trabalhei em hospitais, no presídio, na prefeitura, tudo na parte de serviço social, trabalhando com a demanda para conseguir vagas, para entrar nos lugares, com as pessoas. Aí, depois eu fui fazer a pedagogia, porque o Estado exigiu, né, a pedagogia, daí eu fiz a pedagogia. Mas eu sempre gostei, por isso que eu escolhi dar aula, porque eu falo assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Aí, se um dia eu achar que eu não quero, não gosto mais de dar aula, daí eu tenho que parar, porque daí vai se tornar chato para mim, né? Vai se tornar uma coisa chata. Então, quando vocês forem escolher a profissão de vocês, tiver a oportunidade, escolha uma coisa que vocês gostem de fazer. Às vezes a gente é pequenininho, a gente fala, eu quero ser isso agora. Mas quando crescer, pode mudar, né? Depois que conhecer a profissão, pode mudar. O meu nome é Claudinei Luan e eu vim fazer uma pergunta para a professora Jovelina. Você já sofreu algum tipo de discriminação ou racismo? Então, como a gente viu em sala de aula, discriminar é separar a pessoa. Quando a gente separa uma pessoa, a gente tem um grupo, a gente começa a deixar aquela pessoa separada, a gente está começando a discriminar essa pessoa. Então, na minha infância, eu nunca fui discriminada pelos meus amiguinhos. Inclusive, eles permanecem meus amigos até hoje, né? Então, eu não sofria discriminação lá na minha infância. Mas depois eu comecei a ter casos, sim, de racismo na adolescência, na fase adulta.
né? Por exemplo, no trânsito, já tive um episódio no trânsito com a minha filha, né? Que eu fui na contramão e aí eu fui, né, xingada de macaca pela pessoa e na hora eu não ia fazer nada, ia vir embora, mas aí as pessoas que estavam atrás, que viram o trânsito, parou o trânsito, as pessoas me orientaram, não, vamos lá para a delegacia, vamos fazer boletim de ocorrência. Aí fizemos o boletim de ocorrência, né? Mas a gente vê que depois eu fui chamada para continuar o caso e eu não continuei o caso. A pessoa veio, conversou comigo. Existem casos de racismo que às vezes a gente tem que enxergar ali como a situação do momento, né? No trânsito, no final da tarde, eu enxerguei como esse fato, tá? Mas assim, em loja, que eu não sou atendida, fico um bom tempo esperando para ser atendida. Acontece na porta da minha casa, quando eu estou com a minha filha lá, estou limpando a frente da casa, passa alguém e pede para chamar a patroa. Por que eu não posso ter uma casa bonita? Por que eu não posso ter uma casa boa? Então, acontece isso comigo algumas vezes. Meu irmão, por exemplo, né, é parado direto pela polícia porque tem um carro bom. Por que ele não pode ter um carro bom? Então, ele é parado direto pela polícia. Ele é casado com uma moça branca. A polícia pergunta para ela se está tudo bem, né? Desconfia dele. Ele trabalha à noite. Várias vezes já foi parado à noite, né? Em tênis bom, da onde te saiu. Então, sofre sim, gente. Tá? Nós temos sim o racismo aí. Não é mimimi. A gente sofre sim. Porém, a gente precisa aprender a lidar com isso. Precisa saber dividir o que é o mimimi, né? Porque senão a pessoa começa a utilizar todo tipo de comentário como racismo. Então, a gente precisa ter essa diferença. Eu convivo com várias pessoas, não vou pela cor, vou pela pessoa, tá? Não vou pela cor. Mas eu sei que tem pessoas que só se relacionam tanto por amizade como por outro relacionamento, marido, mulher, tal, só com a pessoa da mesma cor. Eu acho que não existe isso. Eu não enxergo desse jeito. Não conversa com ela não, porque ela é branca. Ela tá te olhando com um jeito estranho, porque ela é branca. Eu não enxergo desse jeito. Mas existem pessoas que enxergam desse jeito. Tá? E aí, o que começa a acontecer? A separação. Eles mesmos começam a fazer a separação. Oi, eu sou o Miguel. Tenho uma pergunta para a professora Jovelina. Você sabe quando começou o racismo? Então, acredito eu que tenha surgido lá na época da escravidão, quando os portugueses trouxeram os negros, né, no navio para escravizá-los, para trabalho de mão de obra sem receber nada em troca. Então, eles trabalhavam, né, os negros vindo da África, trabalhavam, sofriam e não recebiam nada em troca. Né? A próxima pergunta. Eu sou o Davi e eu quero fazer uma pergunta para a senhora Jovelina. Raço quando você nasceu, existiu o racismo? Quando eu nasci já existia o racismo, sim, né? Sempre existiu. Eu nasci em 1971. Já existia, sim, o racismo.
Quando você nasceu, ainda existia a escravidão? Não, gente, uma pergunta que sempre me fazem, né? Quando a gente vai falar na escola, na parte de história, quando comenta a história dos negros, sempre me perguntam se eu fui escrava. É uma pergunta que sempre fazem, né? Se eu fui escrava, se eu participei, se eu fui lá no tronco. Perguntam isso, os pequenininhos, né? Não fiz parte, porque foi lá em 1888, né? Muitos anos atrás. Meu pai, né, que veio lá de trás, não participaram, então foi muitos anos atrás, né? Meu nome é Pedro e hoje eu vou fazer uma pergunta para a professora Jovelina. Jovelina, você gosta da sua cor? Olha, que pergunta boa, né? Eu gosto sim da minha cor. Era a cor do meu pai, juntou-se com a minha mãe e surgiu a Jovelina, né? Eu gosto da minha cor, valorizo a minha cor. Quando eu era pequena, com uns 3 anos mais ou menos, né? Naquela época, como tinha muito racismo, então tinha um tipo de pessoa que era aceita, né? Os outros sofriam por não ser aceitos. E o meu cabelo crespo. Então lá de pequenininha, a minha mãe alisava o meu cabelo. Então existia, não sei se alguém conhece aqui, existia um pente que era de ferro. Esse pente de ferro é uma história, né? Olha, gente. Esse pente de ferro colocava-se no fogo ele, né? Tinha um cabo de madeira e aí alisava como se fosse a chapinha de hoje. Então alisava o cabelo com esse pente aí. Então eu com 3 anos, imagina, minha mãe me colocava lá num altinho, num banquinho lá e alisou o meu cabelo. Por muito tempo eu tive o cabelo alisado. E na escola, só que esse é como se fosse a chapinha de hoje. A chapinha de hoje, quando molha, não volta. Então era a mesma coisa. Então lá na escola, sempre tem uma criança mais assim, um maldozinho no meio, né? E uma amiguinha minha que foi na minha casa, um dia ela chegou lá e viu minha mãe fazendo isso, alisando meu cabelo. E, nossa, mas não queima com o seu cabelo? Não, porque ela pegava assim do cabelo, né? Ia puxando e alisava o cabelo. E aí, o que essa menininha fez na escola? Né? Quando ela acontecia algumas briguinhas de escola e tal, ela contou para todo mundo: o cabelo da Jovelina não é assim, o cabelo da Jovelina é alisado. Né? Daí surgiu a curiosidade, a professora na época comentou com todo mundo, explicou como que era o cabelo alisado. E eu tive o cabelo alisado por muito tempo. Por muito tempo eu fiz esse processo de alisar o cabelo, até que um dia eu falei: não quero mais o cabelo alisado. E hoje eu utilizo, né, o cabelinho aqui, do jeitinho que ele nasceu. E eu gosto do jeito que eu sou, do jeitinho que eu sou, né? Eu tenho traços da minha raça, nariz, né? Que até o pai da Maria Luísa brincava: olha o nariz da Jo, né? Tem o nariz, olha, né? São os traços de negro, né? Que eu tenho, que eu puxei mais o meu pai, meu irmão já tem os traços da minha mãe, né? E eu sou muito feliz com a minha cor, com o jeito que eu sou. E aproveito esse momento para, se esse vídeo se expandir, né? Se esse vídeo for para frente, para as outras salas, para incentivar os alunos negros a gostar de si, né? A se aceitar como vocês são, gostando do jeitinho que vocês são, do jeito que Deus fez vocês. Porque nós sabemos que tem muitas crianças que não se aceitam. Eu tenho na minha família, né, uma família de brancos e negros. Eu tenho a minha tia de olhos verdes, a minha prima de olhos claros, é uma mistura.
Mas eu tenho meu sobrinho que ele não se aceita. Meu sobrinho, ele não se aceita, assim, mesmo a gente ter trabalhado com ele, ele não aceita a cor dele. Ele não gosta de ser negro. Tá? Ele é da cor da Maria Luísa, negro, mas ele não se aceita. Então, é um trabalho que talvez nós, como educadores, temos que fazer. E é um trabalho também que vem lá de casa, da família, né, para valorizar os nossos traços, valorizar como nós somos, né? Não falando só do negro, mas falando do narigudo, da pessoa que usa óculos, né? Que às vezes não se aceita, como a gente falou em sala de aula, da orelha de abano, né? A pessoa, né, do albino. São vários que não se aceitam e que tem que aprender a trabalhar essa parte. É importante a gente estar aqui hoje, nesse momento, para conscientizar todos, né? E principalmente a criança negra, que às vezes a gente vai falar sobre o assunto e ela se esconde, porque ela não quer ouvir, ela tem vergonha, ela acha que todo mundo vai olhar para a carinha, para o rostinho dela, vai achar, por quê? Porque ela já não se aceita. Né? Então, se valorizar. Tem mais alguma perguntinha? Professor Giovanni, eu tenho uma pergunta. Quando você nasceu, já era separado negros e brancos? Então, ela está falando aí da segregação racial. Quando, era dividido de um lado os brancos, do outro lado os negros. E a gente pôde ver um pouquinho os vídeos nas escolas, fora do país, que tinha uma escola só para branco, outro só para negro, que tinha o banheiro, o bebedouro, que era tudo dividido. Quando eu nasci já não tinha essa divisão, mas alguns lugares ainda persistiram. Em Campinas, por exemplo, nós temos bairros que eles são formados pela população negra, que na época da segregação, por exemplo, vocês, crianças, não vão conhecer, mas a Vila Rica é um bairro formado por negros, o Costa e Silva é um bairro formado por Proença. São bairros que a sua maioria, que era da época, havia essa separação, então persistiu, mora a maioria lá. Hoje já misturou, hoje já teve a mistura. Mas eu ouvia meu pai comentar de clubes, por exemplo, eu que moro em Souza, tinha um clube Cultura que não aceitava negros, que na verdade nem era, que vinha da lei, e não aceitava. O que você acha sobre o racismo? O que eu acho sobre o racismo? Eu acho muito triste. Muito triste porque a gente não deve haver essa diferença, como a gente falou que a diferença não é só a da cor, do deficiente, o obeso. Então, eu acho triste, acho que a gente tem que trabalhar para tentar acabar, melhorar essa situação, que quem ofende, ele não consegue sentir o que o ofendido sente, que muitas vezes acaba, se ele não tiver uma boa cabeça, ele acaba se suicidando, entrando em depressão, com aquilo que o outro falou para ele. É triste, é muito triste. A gente, quando assiste na TV e vê que ainda existe, a gente fica triste, Você fala, nossa, como que ainda persiste. Olá, eu sou José Augusto.
Eu vim falar sobre racismo. Você acha que a educação pode melhorar o racismo? Com certeza. A educação pode melhorar, sim. Aquela educação que a gente recebe lá de casa. É a primeira educação, aquela que vem lá na nossa casa, que é feita pelos nossos pais, através da conversa, através do exemplo, né? Eu estou lá dentro do ônibus, estou sentada lá com a minha filha, chega um idoso, eu vou levantar para dar lugar para esse idoso. Eu estou educando a minha filha através de atos, né? Através, às vezes a gente vai passando, estou vindo aqui para a escola, aí eu passo ali próximo ao Notre Dame, né? Eu estou no meu horário. Aí o ônibus do outro lado, o pessoal vai atravessar a rua, eu paro para o pessoal passar, né? O que eu estou fazendo? Estou educando a minha filha, estou ensinando ela, né? Esses dias nós passamos, não é problema meu, mas nós passamos, vi uma mocinha chorando, né? Parei, olha, aconteceu alguma coisa, precisa de alguma ajuda, o que está acontecendo? Eu estou educando a minha filha, ela estava junto comigo. Né? Não é nada, não, problema que aconteceu ali e tal, não quis contar, mas eu prestei o meu socorro ali na hora, para ver se ela precisava de alguma coisa. Então a gente fazer, né, os pais lá de vocês, fazendo essas ações, vai estar educando vocês lá em casa, para nós, professores, aqui na escola, dar a continuidade, falar a mesma língua dos pais de vocês lá em casa. Então, com isso, a gente vai melhorar a situação, sim. Porque hoje eu conversando aqui com vocês, muitos de vocês não conheciam a minha história, não conheciam a história que a gente passa por aí. Então, isso talvez já vai fazer vocês mudarem nas ações de vocês. Chegou um aluninho novo, está sozinho, vamos acolhê-lo, vamos trazê-lo para junto da gente. A gente teve o exemplo lá do filme, que a gente assistiu, acho que lá no primeiro ano, do Extraordinário, né? Quantas coisas ele passou, aquele menininho, né? Aquela parte que ele chora em casa, não quero ir mais para a escola. Será que um menininho negro já passou isso? Será que um menininho gordinho já passou isso? Um deficiente já passou isso daí? Né? Sim. E a gente aproveita e fala também do racismo reverso, que é aquela parte que a gente chama o amiguinho, o coleguinha da gente, de branquelo. A gente está fazendo com ele a mesma coisa que faz com o menininho negro, o deficiente. Então, essa parte que a gente está aqui é para vocês aprenderem a ter respeito com os outros. E o que vocês aprenderem enquanto vocês são pequenininhos, vocês vão transferir para os filhos de vocês. E com isso a gente vai poder ter um mundo melhor. Espero isso, né? Todos nós esperamos isso. Que vocês são o futuro nosso. E vocês, depende de vocês. O que esse mundo vai ser daqui para frente, né? Eu gostei muito de estar aqui com vocês, de conversar com vocês, de poder dividir um pouquinho da minha vida com vocês conhecerem um pouquinho da professora Jovelina. Tem muitas histórias aí, mas um pouquinho vocês já conheceram. Então eu agradeço a oportunidade de vocês, da escola, do diretor, que hoje cedo já veio, arrumou tudo bonitinho para a gente poder fazer isso. Eu falei com ele ontem, e hoje estava tudo aqui bonitinho para a gente, né? Então, vamos todos agradecer com palmas para vocês, para mim, para a escola, para o nosso futuro. Pode bater palmas. Obrigada.